Clube Atlético Mineiro, campeão mineiro de 2024. Chega mais no canal do Capela, começa agora uma análise desses dois jogos decisivos. O Atlético conquistou o título em cima de um Cruzeiro que no Mineirão, para mais de 60 mil torcedores, os torcedores viram o Cruzeiro sair na frente e tomar uma das grandes viradas da história do confronto. 3 pro Galo, 1 pro Cruzeiro. É o canal do Capela para fazer análise, bastidores, muita informação, conteúdo e opinião aqui no canal. Você discorda de mim? Você acha que você entende mais de futebol do que eu? Então manda aí, vamos debater. Eu leio todos os comentários que vocês mandam aqui no chat, beleza? Começando agora a análise em relação Galo 3, Cruzeiro 1. Jogo do último final de semana, aquele 2-2, eu cheguei a falar bastante também no Jogo Aberto ao longo da semana, que foi um duelo exatamente igual para cada tempo. O Atlético Mineiro amassou o Cruzeiro na primeira etapa, foi um amasso, até começaram a falar do Milito, meu Deus, que treinador é esse, etc e tal, ainda mais porque ele tinha acabado de chegar, de pegar um time meio que em frangalhos com o péssimo trabalho deixado pelo Felipão, e o Atlético voou na primeira etapa. Depois, cansou. O Atlético Mineiro literalmente abriu o bico do Galo e não conseguiu mais conter os avanços do ataque rápido do time do Cruzeiro. Eu ainda acho que o Cruzeiro é um time que passa por esse processo de reconstrução, não dá para sair gastando a torto direito com grandes nomes do futebol mineiro, nem do futebol brasileiro, quizás mundial, mas é um time que, querendo ou não, trouxe recentemente o Vital, trouxe o Arthur Gomes, entre outros atletas que vêm chamando a atenção, só que individualmente o Atlético Mineiro é muito superior. Na segunda etapa, se o Cruzeiro fosse um pouquinho melhor, não só empatou o jogo, como poderia ter virado e perdeu uma grande oportunidade disso. Nesse segundo jogo, Mineirão lotado, foi um jogo um tanto quanto amarrado e mais uma vez, nos pés do Paulinho, que eu acho um ótimo atacante, um dos líderes da artilharia do Campeonato Brasileiro da temporada passada, como a temporada toda. O Paulinho teve no primeiro jogo decisões ruins, aquela última tomada de decisão, hora de dar um passe que era para finalizar, hora de finalizar que ele tentou dar um passe, como aconteceu no jogo diante do Cruzeiro hoje, que ele dá uma arrancada, chega cara a cara com o goleiro, o Hulk tá passando daquele lado, e ao invés de finalizar, que ele tava frente a frente com o Rafael Cabral, ele tentou o passe e foi interceptado. Então o Paulinho é muito bom jogador, só que não é aquele definidor, aquele goleador. O entrosamento com o Hulk existe indiscutivelmente, e finalmente o Scarpa estreou, marcando aí praticamente o gol do título e coroando um título que chega ao Atlético Mineiro, que, querendo ou não, meus amigos, era o grande favorito. E nos próximos anos continuará sendo o grande favorito. Uma vez que você tem o América Mineiro, que é um dos grandes times do estado, está na Série B, e o Cruzeiro, gente, não vai voltar a ser o Cruzeiro de 5 anos para cá, de 10 anos para cá. O Cruzeiro passa por um processo de reconstrução, porque acabaram com o Cruzeiro. Os dirigentes, porque se esse país fosse sério aqui, muitos dirigentes que passaram pelo Cruzeiro estavam atrás das grades, estavam na cadeia, ou, como lesaram o clube, deveriam utilizar dos seus bens pessoais para o pagamento, com penhora, alguma coisa deveria acontecer, mas não, ficam lá na Savassi, tomando a cervejinha, como se nada tivesse acontecendo. O Cruzeiro foi valente, o Cruzeiro foi brigador, mas eu até, mais uma vez, falei no Jogo Aberto, o Cruzeiro não é páreo para um time que tem a qualidade dessa equipe do Milito, que está em início de trabalho, mas vem cá, se você for colocar no tete-a-tete, no 1x1, no mano a mano, no pau a pau, como queiram aí o duelo, o Atlético Mineiro ele ganha em praticamente todas as posições. Todas as posições, talvez até em todas as posições. Lateral com lateral, zagueiro com zagueiro, meia com meia, atacante com atacante. O time do Galo é muito bom. Até entendo que o Atlético nos bastidores passa por um processo também de reconstrução financeira, que tem uma dívida bilionária, só que construiu a sua arena MRV que está paga e o dinheiro de bilheteria vai para os cofres do clube e o Atlético está se acostumando cada vez mais a jogar na sua casa, por mais que o jogo de hoje tenha sido no Mineirão, o Atlético Mineiro é mais um time que vai brigar pelo menos para ser competitivo em todas as competições que disputar. Ah, mas começou ganhando, o único time brasileiro começou ganhando na Libertadores brasileiro. De fato, o Atlético Mineiro venceu Caracas da Venezuela, que com todo respeito, é um time que não tem lá a sua importância e a sua representatividade no cenário do futebol continental. Mas o Atlético pegou esse adversário e fez o que tinha de ser feito. Foi lá, venceu, goleou e mostrou mais uma vez sua qualidade. Eu acho que esse time do Milito
aos poucos, com o processo e tempo de trabalho, que praticamente ele não terá esse tempo para treinar a equipe, porque terminou o estadual, já tem início do Brasileiro, já tem a Copa do Brasil, já tem a Libertadores e assim vai. Mas o time do Atlético, bem organizado, com as suas peças individuais, esse time voa abaixo na temporada. Eu até achei que de 2021 para cá, depois que o Galo conquistou a tríplice coroa, o Atlético deu uma acomodada. Sabe, times, jogadores com a barriga cheia? Eu enxerguei isso um pouco no Galo, porque ganha o estadual, ganha o Campeonato Brasileiro depois de 50 anos e aí depois belisca o título de Copa do Brasil. Meio que os jogadores viveram aquele momento do tapago, de muitos títulos conquistados recentemente, fizeram história no clube, cravaram o seu nome na história da instituição, mas ficaram de barriguinha cheia. E agora está chegando um treinador sedento por títulos, que entende de bola dentro e fora de campo, e que se organizar esse Atlético Mineiro, eu não tenho dúvida alguma que o Galo vai pelo menos brigar em todas as competições dessa temporada. Ganhar todas é quase impossível? É, mas é possível beliscar. Por que não uma Libertadores? Por que não mais uma Copa do Brasil? Não tem time nem elenco para brigar até o final em 38 rodadas de Campeonato Brasileiro? Indiscutivelmente tem, e hoje há um representante que representa outros mecenas, existem os mecenas, existe um processo gradativo para a reconstrução administrativa desse time que, se continuar de forma séria, com a montagem do elenco, com o trabalho internamente e externamente, dentro e fora de campo, o Atlético Mineiro, não tenho dúvida alguma, vai brigar por mais títulos, não só nessa temporada, mas consequentemente nos próximos anos. Em relação ao Cruzeiro, o Cruzeiro foi valente. Eu até acho que faltou experiência para muitos jogadores. Quando você faz aquele primeiro gol do 0-0, 1-0, gol de cabeça do Vital, achei que o Cruzeiro ele estava ainda muito pilhado. Faltou aquela experiência de cair, de segurar, de ser atendido, de cadenciar um pouco mais o jogo. Enquanto o Atlético Mineiro foi lá, porque não tinha lá muito o que perder, já estava perdido mesmo, e o empate era do Cruzeiro por causa do regulamento. Então o Cruzeiro, para mim, não é um time que vai lutar contra rebaixamento em Campeonato Brasileiro, mas ainda não é aquele time Cruzeiro que a gente conhece da sua história, preparado para grandes títulos, para grandes competições. É, mais uma vez, da mesma forma que eu falo que é um processo gradativo extra-campo do Atlético Mineiro começar a se preparar como vem se preparando, a mesma coisa entra quando o assunto é Cruzeiro. Então foi uma grande decisão de 2 jogos muito parelhos, mas no final das contas deu Galo com muito mais condição técnica, qualidade individual e principalmente coletiva. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro pelo título estadual de 2024 e parabéns ao Cruzeiro também por ter chegado numa final e ter batido de frente em 2 jogos de igual para igual contra a equipe do Galo. Beleza? Você concorda comigo? Discorda? Manda nos comentários que eu leio tudo que vocês mandam pra cá. É o canal do Capela que espera a sua inscrição e o seu likezinho também. Tamo junto, galera. Até a próxima. É nóis!